meses. Goiás é destaque na Expo Zebu, em Uberaba, Minas Gerais. O evento reúne criadores de todo o país e Goiás é um dos destaques. Essa e outras notícias você confere a partir de agora no Boa Noite, Goiás. Olá, boa noite para você que nos acompanha. Eu sou Juliana Junqueira e fico com vocês até às 8 da noite. Lembrando que você pode interagir com a gente através do nosso YouTube, @TV Brasil Central. A gente começa essa edição com uma notícia assustadora. Um laboratório é suspeito de entregar aos pacientes resultados falsos de exames que ele nem teria como realizar por falta de equipamento. A Delegacia do Consumidor e a Vigilância Sanitária estão investigando o caso. Um laboratório com uma unidade no setor Coimbra e outra unidade no interior aqui do estado, realizando exames falsos. Você vai entender melhor como é que funcionava esse exame, que na verdade ele não era o correto, e a gravidade que isso pode trazer a quem frequentava ali. Doutora Débora, parabéns pelo trabalho mais uma vez, a toda a equipe da DECOM. Caso de saúde pública. Exatamente. Neste caso, que foi uma atuação em conjunto da Delegacia do Consumidor e da Vigilância Sanitária do município de Goiânia, nós identificamos um laboratório que, apesar de oferecer resultados dos exames de urocultura e coprocultura, os exames de fezes e de urina, né? Foi constatado que esse laboratório entregava esses resultados sem sequer possuir os equipamentos para análise das amostras biológicas. Então, ele não possuía os equipamentos para analisar, tampouco terceirizava essas amostras para outros laboratórios efetuarem as análises. Apenas em dezembro de 2023 ficou comprovado que foram 94 resultados entregues de maneira irregular, ou seja, 94 pessoas obtiveram os seus resultados, indicando que elas não possuíam nenhum tipo de contaminação microbiológica, mas não é possível saber se esses resultados são verídicos ou não. E qual é o perigo disso? As principais clínicas que enviavam as amostras para esse laboratório eram um asilo de idosos e outras clínicas de medicina do trabalho. Então, a gente sabe o quanto que é sensível, né, à saúde do idoso. Um resultado incorreto numa infecção urinária, por exemplo, pode levar a um caso extremamente grave, até a morte desse idoso. E em relação às clínicas de medicina do trabalho, existe um risco relacionado a, por exemplo, uma pessoa que tem uma contaminação por salmonela. Caso não haja aquela constatação de que ela é portadora desse vírus, né, dessa bactéria, e ela começa a trabalhar num restaurante, digamos assim, ela pode passar essa contaminação para várias pessoas. Então, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão dos municípios de Goiânia, Senador Canedo e Nova América, interior do estado. E as investigações seguem para apurar crimes contra a saúde pública e crime contra as relações de consumo. Doutor, daqui para frente, o que acontece? Porque mais de 8 mil tipos de exame eram realizados ali. Exames de DNA, exames que podem mexer com toda uma vida. A investigação começou especificamente em relação a possíveis fraudes em exames de fezes e de urina. Mas sim, o laboratório realizava e entregava resultados de mais de 8 mil tipos de exames. Gravidez, DNA, né, paternidade. Nós vamos a analisar todos os documentos que foram apreendidos, os aparelhos eletrônicos também do responsável pelo laboratório e de alguns funcionários, e não descartamos a possibilidade de encontrar outras fraudes relacionadas à atuação desse laboratório. E nesse momento é importante pedir à população que, caso se sinta lesada, né, se tiver alguma história relacionada a esse laboratório que gerou alguma consequência danosa para a sua vida, para a sua saúde, que procure alguma unidade da Polícia Civil ou aqui a Delegacia do Consumidor para registrar a ocorrência. Que absurdo. A equipe da TV Brasil Central encaminhou o pedido de resposta ao laboratório Vida e ainda não teve retorno, mas a gente fica à disposição para que o laboratório dê as suas explicações.
Lançado em janeiro deste ano pelo governo de Goiás, em parceria com as prefeituras da região metropolitana aqui de Goiânia, o Plano de Ação Imediata realizou melhorias significativas no transporte público aqui da região. Entre essas ações, destaque para mais de 1.000 pontos de ônibus que já foram restaurados. Mais de 1.000 pontos de ônibus localizados em Goiânia e região metropolitana já receberam melhorias. Os de concreto estão sendo substituídos pelo modelo metálico. Outros mais novos foram reformados e alguns receberam manutenção e limpeza. Esta é a primeira etapa do Plano de Ação Imediata, lançado no final de janeiro pelo governo do estado, em parceria com as prefeituras e as empresas de ônibus. O subsecretário estadual de Políticas para Transportes, Miguel Ângelo Priscinotti, afirma que a realidade dos pontos era preocupante. Muitos pontos, quase 500 pontos com risco de queda, iminente de queda, então de termos um outro acidente fatal, porque tinha um vazio institucional no qual você não sabia quem que era o responsável, se eram as prefeituras, se era a CMTC, quem que era o responsável. Então, o ano passado foi tirado peças de discussões e definiu-se que todos são os responsáveis e que quem seria o executor seriam as operadoras e seriam cobradas por isso. Nas ruas, as mudanças agradam os usuários do transporte coletivo. Pelo menos tampa um pouquinho do sol, né? Tem que ter mais ônibus, né? Não adianta fazer para sua ponta, tem que ter mais ônibus. Eu sou estudante, é muito complicado, então com época de chuva e etc, pra gente é ruim o ponto antigo. E esse melhorou um pouco. Eu achei ótimo, porque a gente fica aqui no sol quente e ajuda bastante, porque assim a gente não fica no sol quente e vai ajudar bastante. Traz mais conforto também? Traz, porque antigamente a gente tinha nojo até de sentar nos bancos, agora a gente até senta nos bancos. Além dos pontos de ônibus, outras melhorias estão previstas, afirma o subsecretário estadual de Políticas para Transportes. Será uma substituição de 100% da frota por veículos novos. Também temos os ônibus elétricos, que são 150 ônibus elétricos, para o eixo Anhanguera e para o Norte-Sul. Temos também a reforma do eixo Anhanguera, já está na fase final a estação do Hemocentro. Dos terminais está no Novo Mundo, o próximo é a Praça da Bíblia, além do comissionamento do BRT Norte-Sul. O investimento previsto é de cerca de R$1,5 bilhão de reais. Uma preocupação após a realização desses investimentos é com os atos de vandalismo como depredação e pichação. Para esses casos, a população deve fazer denúncias pelo telefone 0800 648 2222, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Agora, uma história de cortar o coração. Uma trabalhadora auxiliar de limpeza perdeu todo o dinheiro do acerto de contas de décadas de trabalho para um golpista. O prejuízo foi de R$46 mil. Acompanhe esse caso agora com Brunelli Portela. A dona América perdeu todo o dinheiro do acerto trabalhista após cair no golpe bancário. Um homem se passou por funcionário da Caixa Econômica Federal e pediu para ela abrir o aplicativo do banco por meio de ligação telefônica. Logo depois, foram realizadas transferências via Pix e TED e a conta da trabalhadora ficou zerada. Um caso de golpe. A dona América trabalhou cerca de 33 anos como auxiliar de limpeza e quando chegou o momento de colher os frutos desse trabalho, veio um golpe que acabou assim, atrapalhando a vida da senhora. Eu queria que a senhora contasse o que aconteceu no dia 7 de março, que a senhora foi até a Caixa aqui da Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, e a partir daí começou esse pesadelo. Eu fui até a Caixa da Cidade Livre dia 7, na parte da manhã, procurei o gerente lá e aí pedi que fosse fazer uma transferência da Vila Nova para a Cidade Livre. A moça me pediu o documento, xerox do comprovante de endereço e da identidade. E aí eu deixei, ela falou, eu ligo para a senhora. No dia seguinte, era 1h30 mais ou menos da tarde, ela me ligou e falou, dona América, é da Caixa, tudo bem? Eu falei, tudo bem. A senhora fez uma compra no valor de R$ 1.300? Eu disse, não. Ela disse, já tem certeza? Eu tenho certeza. Então, a senhora entra no aplicativo da senhora e verifique se esse dinheiro saiu. Ao entrar no aplicativo, meu celular ficou tudo escuro, não vi mais nada. Aí, período de 10 minutos, esse celular, eu consegui ligar ele, já não tinha nada da Caixa mais, tinha sumido tudo.
E a partir daí, o que a senhora fez? Aí eu fui procurei liguei para a Caixa, aí a moça falou assim, não, a senhora me passa o dado, eu passei, o gerente vai chegar às 3 horas e a senhora conversa com ele. Quando foi 15 para as 4 do dia 8, o gerente me ligou, Dona América, infelizmente o dinheiro da senhora saiu tudo da conta da senhora. Eu disse, como assim? Ele disse, saiu. O que eu primeiro passo? Ele falou assim, não, a senhora procura a delegacia ou então a Caixa para fazer um contestamento. Aí eu procurei a Caixa, eu procurei a delegacia, registrei uma ocorrência. Na segunda-feira eu procurei a Caixa, a minha Caixa. Cheguei lá, conversei com a menina, é a Lília, lá da Caixa minha. Ela falou assim, não, Dona América, daqui 7 dias eu procuro a senhora. Com 10 dias ela mandou um e-mail para mim e me ligou, falando que meu dinheiro eu tinha levado um golpe e que a Caixa não responsabilizava por aquilo lá, porque aquilo lá a Caixa não repassava. Aí eu falei, como assim um golpe? Nós não temos segurança, não? Ela disse, não, esse tipo de golpe, o banco não tem segurança, não tem um seguro. E que eu pudesse procurar meus direitos. E como se nada tivesse acontecido, eu fiquei com as mãos atadas, né? Que pena, gente, mas nesses casos, sempre que for fazer qualquer operação bancária, faça no aplicativo do seu banco ou ligue diretamente para o gerente da sua conta, porque golpes como esse na praça estão repletos, então a gente tem que tomar cuidado. Nossa equipe fez um contato com a Caixa Econômica Federal e a empresa informou que está verificando esse caso. A gente aguarda a resposta e a gente continua acompanhando. Agora, olha só, estudar no campus da UFG em Aparecida de Goiânia não está nada fácil para os acadêmicos. Transporte público de difícil acesso, infraestrutura precária, são alguns dos desafios diários sofridos pelos universitários. Quem acompanhou essa rotina foi a Jaque Moura. Segundo os acadêmicos, a situação vivida dentro do campus Aparecida de Goiânia da Universidade Federal de Goiás é de abandono total. Um dos problemas é a dificuldade do acesso ao campus por meio do transporte público. O Rômulo precisa passar por isso todos os dias. Eles implementaram uma rota 555, saindo do Terminal Araguaia, só para vir aqui para o campus. No começo foi difícil, que eles só colocaram apenas um horário na parte da manhã, ou seja, para que saía às 7h20 para chegar nas aulas das 8h, e quem não conseguisse só tinha horário disponível para vir de novo a parte da tarde. Depois de muita reclamação, a gente conseguiu que eles implantassem mais um horário para quem só tinha aula a partir das 10. E assim, aí começaram a surgir outros problemas a partir desse ano, que é a entrada de calouros, então aumentou o número de alunos no campus, que é ficar cheio. Por exemplo, para quem vinha para a aula das 8, não aconteceu comigo, mas já aconteceu com um amigo meu, de não conseguir entrar no ônibus para a aula das 8, porque estava muito lotado. Então, tem pessoas que vão em várias regiões aqui, né, algumas mais longe, então isso acaba dificultando bastante também. No campus também não existe um restaurante universitário. Uma empresa contratada prepara a alimentação dos estudantes e serve no refeitório improvisado. A universidade é literalmente no meio do mato. A maior preocupação é nos horários das refeições. Por ser um espaço aberto, os animais dividem o mesmo espaço com os acadêmicos. E o pior de tudo, defecam por aqui, fica difícil de transitar e o mau cheiro é insuportável. O presidente da Acadêmica de Desporto de Engenharia de Produção diz que falta um diálogo maior com a reitoria da UFG, no sentido de resolver as questões. Hoje em dia, as dificuldades enfrentadas aqui pelos acadêmicos, de modo geral, a gente atualmente aqui no campus da FCT, Faculdade de Ciência e Tecnologia da UFG, aqui o campus de Aparecida de Goiânia, conta com 4 cursos, né? Sendo eles engenharia de produção, geologia, engenharia de transporte, engenharia de materiais. E as dificuldades que a gente vem encontrando nesse meio tempo é porque parece que o campus ele foi aberto às pressas e largado pela comunidade acadêmica. A gente não tem apoio da reitoria, basicamente, a gente não tem apoio do governo, foi feito corte de verbas, então assim, está sendo bem difícil a convivência aqui. A saúde dos animais também é um problema. Alguns cães já apresentaram infecções e os próprios estudantes precisaram fazer vaquinhas para cuidar dos bichinhos. A gente não tem só gado, cavalos e etc., animais de grande porte que ficam aos arredores. A gente tem também cachorros que entram na faculdade, que a gente tenta evitar essa entrada, mas também no restaurante universitário os cachorros ficam por lá
famintos. Aqui a gente tinha casinhas que foram retiradas pela universidade e foi uma iniciativa privada dos alunos, então é outra questão também. E agora os cachorros ficam perdidos aí entre as refeições do restaurante universitário. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos informou que os estudantes da UFG, do campus de Aparecida de Goiânia, hoje são atendidos pela linha 555, que vai do Terminal Araguaia até a UFG Aparecida, através do ponto de ônibus localizado na Estrada Municipal, no bairro Fazenda Santo Antônio. Os ônibus começam a circular às 7h20 da manhã, com a última viagem realizada às 6h10 da tarde. São 14 viagens, com intervalo de aproximadamente meia hora entre uma e outra. Olha que notícia boa! Um levantamento aponta que a inadimplência vem caindo em Goiânia nos últimos 8 meses. Especialistas apontam que a queda da inflação e do desemprego ajudaram muitas famílias a quitar as dívidas. Em março, cada consumidor inadimplente de Goiânia tinha, em média, pouco mais de 2 dívidas em atraso. Já o setor com participação mais expressiva no índice da inadimplência foi o de bancos, com 65,51%. O levantamento mais recente do SPC Brasil apontou que o número de inadimplentes na capital teve queda de 0,92% em março, diferente da média nacional, que registrou alta de 2,67%. Na avaliação do coordenador da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia, Felipe Teles, 2 fatores ajudam a explicar essa realidade na capital. A queda ou controle da inflação, que tem se mantido mais ou menos estável, apesar de alguns produtos, alimentos, combustíveis ainda apresentarem uma alta, o consumidor consegue economizar um pouquinho, em relação à manutenção da inflação, e também a própria empregabilidade. Os dados do CAGED apontam um maior número de empregos, tanto no setor de comércio e serviços quanto na indústria. Então, nós temos mais pessoas trabalhando, mais poder de compra, os custos diminuindo um pouquinho. O valor médio da dívida de cada goianiense inadimplente é de R$ 5.105 e o tempo médio de atraso é de pouco mais de 2 anos. Os dados ainda mostram que a inadimplência em Goiânia tem caído nos últimos 8 meses de forma consecutiva. Mesmo com os números, a população se divide entre os que se dizem endividados e os que estão com as contas em dia. Muita dívida, muita dívida. Principalmente com o quê aí? Com conta do dia a dia ou com outras coisas que você comprou? Não, com IPVA de carro, que ainda não paguei o desse ano. Com várias outras coisas. A minha tá de boa, controlada. Tá controlada. Você evita fazer dívida, pesquisa, só compra o que precisa mesmo? Compro o necessário, para não fazer falta até na dívida, nas contas, Não gastar e tirar e acabar me endividando, Se entrar, não sai. Mas o coordenador da CDL Goiânia alerta que ainda é cedo para avaliar qual será a realidade financeira dos brasileiros neste ano. De toda forma, ainda é preciso ter cautela, porque o número de inadimplentes no país ainda é muito alto, principalmente na região sudoeste, até aqui na região centro-oeste, região nordeste também. Então a gente ainda não pode descartar totalmente o risco da inadimplência. E precisamos também acompanhar os próximos meses, os próximos indicadores, para entender o que realmente vai ser visto na prática, para o ano de 2024. E agora vamos lá para a bronca do povo, gente. Moradores do setor Tremendão, da região noroeste de Goiânia, estão revoltados com a falta de coleta de lixo no bairro. Segundo eles, há mais de 15 dias o caminhão não faz a coleta. Como se não bastasse, 2 postes de energia não funcionam, o que deixa os moradores ainda mais revoltados. Vamos ver. Antiga Rua Guiar, hoje Rua Doutor Jairo, aqui no Tremendão. E meu amigo, pense em um tanto de lixo acumulado. Você está acompanhando desde lá de baixo. E o problema não para lá embaixo, não. O problema vem se estendendo em toda a rua. Quase 15 dias já sem a coleta de lixo. Você tem acompanhado na tela da TV Brasil Central. Se esse fosse apenas o problema da Rua Guiar, da Rua Jairo, até que daria para resolver. É inadmissível, mas ainda daria para resolver. Mas nós temos um poste que há 1 ano está sem funcionar, o outro há 3 meses, tornando aqui completamente um breu para quem mora aqui. Deixa eu ficar no meio dos senhores aqui. Seu Moisés, na porta da casa do senhor trabalha, sai à noite.
Como é que fica? Eu trabalho à noite, eu desço do ônibus lá 11h30, meia-noite, e eu chego ali, tem um lixo e tenho o lote lá com um alto muito alto, e aqui é a escuridão. Quando eu vou chegando próximo à minha casa aqui é muito escuro. O senhor teve que colocar um refletor aqui? Tive que colocar o refletor. À noite, fica perigoso? Perigoso, perigoso. Esse mato que o pessoal de casa tá vendo, tá quanto tempo essa situação desse lote? Tá em muitos anos. Muitos anos? É. Ninguém toma providência? Não, ninguém toma providência. Nem o dono, nem a prefeitura? Nem a prefeitura. Senhor Calcides, Cacildo Biano. Cacildo Biano. Esse poste há um ano aqui, tá na porta da sua casa? É, diretão. Esse aí vem aqui, arruma ele, põe a lâmpada, mas volta do mesmo jeito. Não funciona? Funciona um pouquinho, apaga. Funciona um pouquinho. Pisca-pisca é só no Natal? Não, pisca-pisca deve ser só o carro, né? Então é desse jeito aqui, ó. E deixa eu te falar, esse lixo acumulado aqui, fica com cheiro ruim, desce churume, dá bicho, como é que vocês fazem? Não, tem dia assim, ó, ali tem uma festa ali na igreja ali, eles fazem, tem dia que eles fazem lá, não é culpa deles, eles põem na lixeira, mas nós não tem corretor para pegar os lixos. O seu Moisés está falando que há quase 15 dias está sem coleta. Não, tem uns 15 dias ou mais um pouquinho. Vamos às notas da Prefeitura de Goiânia. Em nota, a Prefeitura informou que a coleta de lixo pelo consórcio Limpagim teve início na última terça-feira, 23 de abril, e que o Executivo Municipal tem buscado solucionar esse problema histórico o mais rápido possível. Importante salientar que alguns bairros ficam cerca de um mês sem coleta. A concessionária está 100% envolvida na operação, 24 horas por dia e 7 dias por semana, desde o início da operação. E diz a Prefeitura que assim continuará até que seja normalizada essa situação. A CEINFRA informou que vai resolver o problema com a iluminação nos postes de rua. As equipes levam, em média, uma semana para consertarem. Agora, sabe o que é o engraçado? A Prefeitura mandar uma nota falando que tem alguns bairros que chegam a ficar um mês sem a coleta de lixo. Isso não é desculpa, com todo respeito, Prefeitura de Goiânia. O serviço tem que ser feito, né? Começou neste final de semana, em Uberaba, a edição 89 da Expo Zebu. O evento reúne criadores de todo o país. Goiás é um dos destaques da exposição. Quem foi lá e nos conta mais do que está acontecendo é o repórter Lucas Santana, com imagens do Washington Soares. Considerado um símbolo de bovinos criados no Brasil, o gado zebu representa a maior parte dos cerca de 190 milhões de animais que formam o rebanho nacional. Organizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebus, a Expo Zebu chega à sua 89ª edição em 2024 e é uma das exposições mais aguardadas do setor agropecuário. A gente entende que a BCZ, além de promover o registro, ser responsável pelo mapa de registro e melhoramento genético dos zebuínos, nós também somos a voz de todos os produtores rurais. Mais de 80% do nosso rebanho tem sangue zebuíno e passa pelo melhoramento feito aqui pela BCZ e seus associados. Então, é um momento de pedido, de cobrança, de posição firme ao nosso governo, que para a gente poder produzir, nós precisamos ter paz no campo e segurança. Autoridades de todo o país participaram da abertura oficial do evento, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Eu acho que o importante é que nós tivemos a oportunidade, neste evento aqui hoje, ouvir aqui a posição de vários representantes do setor, como também da política no estado, no município e nacional. A exposição tem expectativa de público de 400 mil pessoas entre a abertura neste sábado e o encerramento no dia 6 de maio. Agora estão criando outra linha, uma linha dolarizada para custeios, com juros mais baratos, e essa linha de capital de giro. É ampliar o leque de recursos disponíveis para os produtores, sempre com viés de taxa de juros mais barata. A Expo Zebu cada vez mais tem se consolidado como o principal evento de tecnologia genética zebuína do mundo. E o Estado de Goiás, através da Secretaria da Agricultura, da Secretaria da Retomada, está presente aqui na Expo Zebu, com o nosso stand, onde a gente pretende aqui demonstrar todas as potencialidades do Estado de Goiás, nesse que é um dos principais eventos de tecnologia rural do país. Uma das pautas da cerimônia de abertura foi os bons resultados de governo do Estado de Goiás, como economia, agricultura e segurança pública, bem como a atuação do governador Ronaldo Caiado. Foi extremamente significativo aqui os discursos. E como o povo mineiro
sabe ler nas entrelinhas, muitos recados aqui foram dados, na verdade, entre eles a posição aqui dentro do Congresso Nacional, o sentimento em relação a marco temporal, a direito de propriedade, a não admitir invasão, ao mesmo tempo sobre a luta ambiental, ao mesmo tempo a preocupação sobre a reforma tributária, enfim, foi um evento que aglutinou aqui representantes de todos os poderes, em todos os níveis, e acho que marcou mais ou menos a posição do que o Brasil vai caminhar por ela. Que a gente possa dar segurança jurídica ao produtor. O Congresso vem votando matérias importantes, evoluindo com a legislação, discutindo. Eu penso que esse ano nós vamos ter muitas oportunidades de terminar de uma vez a discussão do marco temporal, tratarmos essa questão da luta do campo com movimentos sociais numa pauta legislativa mais justa para que a gente dê um fim nessa confusão, porque movimentos e bandeiras a gente não pode impedir que elas aconteçam, mas elas podem acontecer com limites. Quem passou pela Expo Zebu pôde conhecer um pouco mais sobre o estado de Goiás. Durante o evento aconteceu mais uma edição da Expo Goiás. Ali naquele estande, um pouco mais sobre a cultura goiana. Queijos, doces e bebidas com sabor típico goiano. Além, é claro, de música ao vivo. Boa noite, Goiás. Fica por aqui. Amanhã tem mais com Paulo Berengues. Boa noite e até mais. Do norte ao sul do nosso país, existem mulheres incríveis que encontraram no amor ou na fé o propósito de ajudar, servir, educar